Cumprimento aos irmãos com a paz de nosso Senhor. Canabria sebia na ciência comunústia labracal e que a caia fly. Me desculpe, irmãos, mas eu sou assim mesmo, viu? Eu não edito vídeo, quando tenho que falar eu falo. Amém? Eu tropeço, eu erro, sou adâmico, mas Jesus é perfeito. Eu queria tirar algumas dúvidas aqui de alguns irmãos. Deixa eu botar mais para cá, que aí pega. É porque a janela está aberta e a cortina também. Eu fico. Agora sim, agora eu tampei a claridade da cortina. Eu queria explicar algumas coisas aqui que a Bíblia não fala, mas que os irmãos pregam. Um exemplo. Eu vi um irmão pregando, eu também não sou perfeito, tenho meus erros, minhas falhas, que a arca de Noé, ela equivalia a 600 vagões de trem. Você acha que isso é verdade? O Titanic, com toda a sua instrumentália, ele tinha 269 metros de comprimento, tá? Mas com todas as instrumentárias chegava a 300 metros. Hoje já tem navio maior. Aí você me pergunta, a arca tinha 300 metros, evangelista, como o Titanic? Eu vou te responder, não. A arca, segundo os estudos falam, isso são explicações que a gente está dando para os irmãos. A gente escolhe isso na teologia, tá? Nos estudos. A arca tinha 137 metros de comprimento, 28 de largura, metros, tá? E 14 metros de altura. E não tinha leme. Por quê? Porque quem comandava a arca era Deus. Viu? Isso é a primeira curiosidade. Vamos para a segunda curiosidade. A Bíblia diz que Jonas, ele foi engolido por um grande peixe. A Bíblia não fala que ele foi engolido nem por uma baleia, conforme está escrito na Bíblia, agora uma tal de INV, nem por um cachalote. Porque, irmãos, a Bíblia diz que as coisas reveladas são para nós, as ocultas são para Deus. O mais importante é que Jonas chegou ao seu destino final. Isso é que é o mais importante. Mas a Bíblia diz que foi por um grande peixe. Outra curiosidade. Tem pessoas que pregam que Eva comeu a maçã. Mas a Bíblia em Gênesis, ela não fala que foi a maçã. Ela fala que no meio do jardim, na Calabacaui, no meio do jardim, tinha a árvore do bem e do mal. E foi essa que Eva comeu e deu para o seu esposo. Vamos lá. Outra curiosidade. Eu peço para os irmãos mandarem aí para o canal ou para o zap, como queira, perguntas para a gente responder aqui. Estudos, viu? Para a gente responder. Quando Jesus fala assim, é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Isso é literal? É uma agulha mesmo? Não, não é não. Para alguns teólogos é uma agulha literal. Mas como Jesus usava muito simbologia e tipologia, eu vou te falar o que era uma agulha em Jerusalém. No muro de Jerusalém, porque Jerusalém era uma cidade cercada por muro e tinha o seu portão principal. No muro
tinha um portão, tipo um portão de garagem. Tô fazendo uma analogia aqui, um exemplo, tá? Uma comparação. E nesse portão de garagem, você pode ver que tem pessoas que fazem uma porta menor dentro nele mesmo, que abre com a chave, entra e fecha, mas só ela que dá para entrar ali. Muito mal dá para entrar dois juntos. O que é uma agulha, evangelista Luiz Cláudio? Agulha era aquela portinha que quando a porta maior de Jerusalém estava fechada, viu? Aí se abria aquela portinha para a pessoa entrar. Por isso que Jesus, um camelo não passa ali. Amém? Tá entendendo? Até onde nós queremos chegar? Vamos lá. Mais curiosidade. A Bíblia diz que quando Paulo, ele foi para o de Damasco, agora eu não me recordo aqui, porque nem tudo a gente se recorda, ele só sei que ele recebeu cartas para matar os crentes. Ele foi de um lugar para o outro, certo? Mas a Bíblia também vai falar que não se sabe se ele foi em cima de um cavalo. Porque tem pregadores que pregam que quando a luz do céu raiou, Paulo caiu do cavalo. Aonde está cavalo no texto? É claro que nem tudo o texto cita. Nem tudo o texto cita. Agora, como a distância era muito grande, se deduz que Paulo estava em cima de um cavalo. Você está entendendo esses tipos de curiosidade? Porque a Bíblia fala assim, ai daquele que ou colocar ou tirar um tio da letra. Você está me entendendo? Você está entendendo o que Deus está falando contigo? E comigo também? Amém? Você está entendendo isso? E tem outras curiosidades que a Bíblia nos relata, Tipo, vou colocar aqui, Lucas era um apóstolo? Não, Mateus era. Lucas, ele compôs o ministério, mas Lucas era um médico grego, mas ele era crente, ele era cristão. Amém? Amém? Vamos lá. Tem mais coisas aqui que tem muitas pessoas que querem saber, Querem saber. Salomão, ele foi salvo? Alguma pessoa deve estar inculcada aí agora. Deve estar pensando assim, Salomão se envolveu com idolatria, com as mulheres que não eram para se envolver. Mas você já leu o livro de Eclesiastes todo? Você já parou para ler o livro de Eclesiastes todo? Salomão foi salvo ou não? Eu não posso afirmar que nada. Isso são conjecturas, são estudos que eu fiz, são curiosidades que eu estou passando para você analisar. Eu estou fazendo como fazia Paulo. Paulo, ele pregava, mas ele deixava a questão no ar para você decidir. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Te é lícito você correr daqui, bater com a cabeça na parede, te é lícito, porque o corpo é teu e a cabeça é tua. Mas você tem que saber que isso vai mover uma consequência. Você vai ficar com o quê? Com dor de cabeça.
porque você deu uma cabeçada na parede. Você está entendendo? Mas vamos voltar aqui a Salomão. Salomão foi salvo ou não? Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, o pregador. Era Salomão, tá? Lá no capítulo 12, no final, de tudo que Salomão fez e aprontou, ele se humilha. E a Bíblia diz que quem se humilha é exaltado. Ele fala assim, ó, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque dele procede a saída. Não, isso já é outro texto, é do coração, né? A saída da vida. Vou voltar aqui e repetir para as coisas de Deus sair bem claro. Ele fala assim, de tudo que se tem ouvido, a suma é, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Por quê? Esse é o dever de todo mortal. Então ele se humilhou. Tudo leva a crer que Salomão, ele teve no último momento a sua salvação. Ninguém pode, irmão, julgar uma pessoa se ela é salva ou não, se ela é atropelada, estaria agonizando, era um desviado, se na mente dela ela está voltando para Cristo, né? Amém? Isso são algumas curiosidades, eu vou procurar mais aqui, para botar para o vídeo não ficar muito grande, viu? Que Deus abençoe os irmãos, mande pergunta, em nome de Jesus. Luiz Cláudio EV. Deus abençoe.